Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Laís Santos Martins e atualmente estou cursando o terceiro ano do curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática, integrado ao ensino médio no IFTM Campus Patrocínio. Hoje eu vou apresentar o trabalho que eu desenvolvi na área da tecnologia, sob a supervisão da professora doutora Daniela Araújo Lima. O nome da minha pesquisa é Aprendizado Semi-Supervisionado para Análise de Dados de Base Aberta Pública sobre casos de doenças do aparelho respiratório. Bom, a partir de 1965, cerca de metade da população passou a ocupar as cidades. Isso fez com que o processo de urbanização se acelerasse, principalmente naqueles países que estavam em desenvolvimento, como o Brasil. Isso fez com que o êxodo rural ocorresse de forma muito desorganizada, fazendo com que, atualmente, em decorrência disso, as cidades brasileiras elas passem por problemas urbanísticos e ambientais devido a esse grande crescimento populacional, a esse acúmulo de poluentes químicos também, ao aumento do fluxo de veículos, além de queimadas e desmatamentos próximos ao perímetro urbano. Isso fez com que as pessoas elas ficassem mais expostas às diversas doenças respiratórias que são agravadas pela propagação de agentes virais, bacteroides ou por fungos. A gente sabe que uma boa qualidade de vida ela está associada às boas condições atmosféricas, que estão interligadas diretamente no quadro de saúde e bem-estar de um determinado indivíduo. Então, em grandes cidades onde há muita poluição e emissão de gases poluentes, o organismo humano ele sofre as consequências disso, adquirindo algumas complicações em algumas estruturas do aparelho respiratório, como a boca, o nariz, a laringe, a faringe, a traqueia e o pulmão. É legal a gente ressaltar também que as pessoas, independente da idade, podem sofrer de doenças do aparelho respiratório. E muitas das vezes a causa pode ser genética ou, em outros casos, agudas, surgindo a partir de infecções do sistema respiratório. Então, com base nisso, a gente vai apresentar, nesse trabalho, a evolução dos óbitos das doenças do aparelho respiratório no Brasil entre os anos de 2000 e 2020. Bom, como eu disse antes, as doenças do aparelho respiratório, elas constituem aí uma importante causa de morbimortalidade em crianças, adultos, jovens e idosos. E elas apresentam, então, como eu disse, diversas formas de manifestação, como as agudas e as crônicas. A gente sabe que nos últimos anos houve um aumento notável de internações hospitalares de doenças do trato respiratório, que pode, em parte, aí, ser explicado pelo envelhecimento da população ou ainda pelo aumento da poluição e do aquecimento global. As doenças do aparelho respiratório elas são classificadas no grupo CID-10 e no nosso trabalho vai ser apresentado as doenças J00 até J99. O governo federal ele cria, atualiza e mantém um centro de monitoramento das doenças CID-10, então, tendo como responsável o Departamento de Análise de Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis. Então, a partir da extração dos dados brutos no site do governo federal, a gente fez uma etapa de organização e tabulação dos dados para ajudar nesse processo de criação de gráficos e mapas, que são etapas aí, né, que antecedem ao processo de visualização de dados. A gente também usou na pesquisa a estatística descritiva para ajudar na avaliação dos resultados e também usamos a visualização de dados, para a visualização de dados, a programação de mapas em JavaScript, que foi usado com HTML. Os resultados, então, plotados foram dos anos de 2000, 2010 e 2020, em virtude aí, né, para facilitar a explicação e a análise dos resultados. Bom, agora vamos para os resultados. Como vocês podem ver aí nesse slide, são mapinhas em JavaScript para melhorar a nossa compreensão dos dados abertos do governo federal.
Então, nesses três mapinhas que mostra os dados absolutos dos anos de 2000, 2010 e 2020, a gente pode observar, ao longo desses 20 anos analisados, uma semelhança. Porque a situação de São Paulo, ela continua sendo a pior e o estado de Roraima continua tendo o melhor desempenho no quesito de óbitos. Então, a gente também pode observar que todos os estados, eles possuem um aumento gradual dos óbitos ao longo desses anos analisados, mas, então, isso quer dizer que há uma evolução nacional dos números absolutos de óbitos. Então, a gente pode concluir isso com essas imagens. No próximo slide, esse que vocês estão vendo agora, são apresentadas as variações para as 5 regiões brasileiras em série temporal, considerando o mês em questão. Então, o mês de julho foi o que apresentou o maior número de óbitos de doenças do aparelho respiratório, considerando os anos de 2000 e 2010. Porém, para o ano de 2020, a gente não observa a mesma coisa, porque esse maior número de casos é observado no mês de maio. E isso provavelmente decorre do agravamento dos casos de Covid-19, que muitas vezes pode levar ao acometimento do aparelho respiratório ou também porque a base do governo federal ela está esse ano ainda em construção e atualização. Nesse slide, vocês estão vendo uma evolução temporal dos óbitos ao longo dos anos. Então, a região sudeste, ela apresenta o maior número absoluto de óbitos, enquanto as regiões norte e centro-oeste apresentam os menores valores. E essa é a tendência que se repete ao longo das décadas, como a gente pode ver. Por fim, a gente fez uma comparação do número relativo de óbitos em relação ao número de habitantes de um determinado estado a partir dos censos que a gente coletou de 2000 e 2010, conforme vocês podem ver aí. Então, aqui a gente pode perceber que tanto na figura A quanto na figura B, os estados mais afetados são o Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro e São Paulo, e proporcionalmente o estado que tem o menor número relativo de óbitos é o estado do Maranhão, para ambos os anos em questão que a gente analisou. Então, concluindo, no nosso trabalho foram analisados dados do Ministério da Saúde sobre casos de óbitos de doenças do aparelho respiratório entre os anos de 2000 e 2020. Na nossa análise, então, foram incluídos as 5 regiões do Brasil e foi observado, então, que a região sudeste ela contribui com a maioria dos óbitos do Brasil. Os mapas realizados, como eu disse, para contribuir com a nossa análise de mais qualidade, com eles a gente pode perceber que o estado de São Paulo foi o estado que mais teve óbitos em número de casos absolutos e relativos, e já o estado de Roraima é o que tem o menor número de casos absolutos, e o Maranhão é o que possui um número menor de casos relativos. Então, com trabalhos futuros, aí a gente pretende analisar os dados do ano de 2021, assim que o censo estiver disponível, E com a nossa pesquisa, a gente mostrou aí que tem um crescimento de número de óbitos ao longo dos anos no Brasil, e isso é bem preocupante, Então, devem ser aí, esses casos devem ser observados aí para um melhor planejamento por parte dos governantes. Aqui estão algumas referências que foram utilizadas durante a pesquisa. E eu fico por aqui, deixo os meus agradecimentos a todas as pessoas que me incentivaram e me apoiaram durante a realização da pesquisa, aos meus amigos, aos meus pais, à minha irmã, a minha orientadora, a Daniele, pela orientação, pela confiança e pela oportunidade de aprendizado, ao IFTM, Campus Patrocínio, pelo apoio que me concedeu. E é isso, a todos os meus sinceros agradecimentos.